bom? Vamos estar aí para mais uma aula de geografia, tá? Então, vamos estar pegando a apostila da página 197, tá bom? Então, vamos lá. Outras características importantes para diferenciar indústrias são a finalidade e o destino de seus produtos. Nós estamos vendo aqui uma fábrica, né, de tênis, né, pela que nós estamos observando, e o caminhão ele vai direcionar esses tênis já produzidos para a loja, né, que vão ser revendidos, né? E aqui nós temos também uma fábrica de pneus, que já está sendo direcionado aí, né, onde há carros, né, uma loja de carros. Bom, o que está sendo produzido em cada fábrica? Sapatos e pneus, né, que nós podemos ali ter observado nas duas imagens, né? Bom, qual é o destino dos produtos de cada uma delas? Os consumidores finais ou outra fábrica, né? Fica essa dúvida aí. Bom, a fábrica de sapatos envia seus produtos para o ponto de venda, que seria o quê? As lojas, onde os consumidores poderão adquiri-los. Já a fábrica de pneus envia esses pneus para indústrias que montam automóveis para outras lojas ou oficinas que trocam pneus de automóveis. Quer dizer, o pneu, ele no caso, ele tem dois destinos, né? Ou eles vão para a fábrica, onde são montados automóveis, ou lojas que vendem pneus, né? Então, ele possui dois destinos aí, tá? Vamos estar aí para a página 198. Comércio e serviço. O setor do comércio e serviço é o mais diversificado da economia. É nele que se concentra grande parte dos empregos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, tá? Nós temos aqui duas cidades. Compare essas duas fotos de ruas que oferecem comércio e serviços em dois países diferentes, Singapura e o Haiti. Nossa, nós podemos observar bem, né, a diferença na estrutura, bem a realidade de cada um, né, que é desenvolvido e o que está em desenvolvimento, né? Na questão A, qual desses países aparenta ser rico e qual aparenta ser pobre? No caso, esse aqui é o Singapura, né? Ele aparenta ser o mais rico, desenvolvido. E esse aqui, o Haiti, aparenta ser pobre, subdesenvolvido. Aquele que está ainda se desenvolvendo, né? Quais elementos presentes nas paisagens permitem classificar cada um desses países como rico ou como pobre? Bom, a Singapura, ela possui muitas lojas de marcas mundiais e caras. E já no Haiti, apresenta edificações precárias e ofertas de comércio simples, pouco desenvolvido. Olha quantas pessoas trabalhando na rua, ambientes sujos, né? Nada higiênico, né? E já no Haiti, na Singapura, nós temos aí lojas com marcas, né? Então, dá para ver nitidamente a diferença dos dois países. C. Localiza os dois países em um mapa mundi. Qual que está o mais próximo do Brasil? Bom, a Singapura, ela fica na Ásia. E o Haiti fica na América Central, ao norte do Brasil, tá? E a letra D. Você já ouviu ou leu algo sobre esses dois países? Tá? Nós podemos estar discutindo na nossa próxima live aí sobre essa questão. Se vocês já ouviram falar de Singapura e do Haiti, tá bom? Vamos aí para a próxima página, 199. Origem do comércio. O comércio ele é uma troca de produtos. Pessoas trocam coisas que tinham em excesso, ou que não lhes serviam ou interessavam, por outras de que precisavam ou era de seu interesse. Depois, metais como ouro e prata passaram a servir como forma de pagamento pelos bens comercializados. O comércio passava, assim, a ter vendedores
e compradores, né? Vocês podem estar observando aqui, né? Era a troca de produtos, né? Se eu tinha a vaca e você tinha o arroz, eu trocava, né? E depois passou o quê? Ao ouro, a prata valer, né? E por fim chegou o quê? O dinheiro, né? Quando falamos em comércio e serviços, o que exatamente são esses serviços? Na linguagem do dia a dia, os serviços são considerados um tipo de trabalho. Essa visão não está errada. Um serviço é uma ação, uma atividade realizada por uma pessoa ou uma empresa. O prestador ou prestadora para outra pessoa ou empresa, um cliente. Professores, médicos, pedreiros, por exemplo, eles prestam serviços a pessoas ou empresas. Um professor aqui, né, pode dar aulas particulares, prestação de serviço diretamente para uma pessoa, ou ter um contrato com uma escola ou uma faculdade. Prestação de serviço para uma empresa. O mesmo pode acontecer com médico e pedreiros, que podem oferecer seus serviços diretamente a alguém, a um cliente final, ao ser contratados, respectivamente, por hospitais ou construtoras e se tornar funcionários, empregados dessas empresas. Quando somos funcionários, podemos ser empregados de empresas privadas ou de empresas públicas, tá? Públicas, por exemplo, prefeituras, estados, né? Então, vamos ver aí na próxima página. Essa página aqui, vocês vão estar fazendo uma entrevista, né? Com uma pessoa adulta que faça que trabalhe, né? No setor terciário. E vocês vão estar fazendo, né? Todas essas perguntas aqui, aonde ela trabalha, qual é a profissão dela, tá? Então, vocês vão estar realizando essa atividade aqui. Bom, na página 201, vamos lá. Hora de organizar. Neste capítulo, você estudou algumas das principais atividades de cada um dos 3 setores da economia. Setor primário. O que nós temos no setor primário? Extrativismo, mineral, animal, vegetal e agropecuária. No secundário, atividades industriais. Terciário, comércio e serviços. Você também viu que os 3 setores estão muito ligados, pois se complementam. No setor primário, temos a coleta ou a extração da matéria-prima. Já no setor secundário, a transformação de matérias-primas. No setor terciário, a comercialização de produtos para consumidores finais ou outras indústrias. E já no setor terciário, compreende diversas atividades e é o mais importante em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Em países mais pobres, o setor primário costuma ser mais importante. É que ainda as pessoas estão indo lá na agricultura, né? Trabalhando ainda, né? Nessa parte. Então, é essa parte aqui, os mais pobres que entram no setor primário, é a agricultura, né? É aquela parte bem lá no início, né? Do extrativismo, né? São os países que estão em desenvolvimento, que estão caminhando ainda para a economia, tá? E cada vez mais, assim, à medida que os setores primários e secundários são cada vez mais dominados por quem? Pelas máquinas. Olha que nós conversamos na nossa aula, né? Será que o professor ficará robô, né? Irá virar robô, né? Será que isso seria possível, né? Bom, que aumentam a produção e diminui a necessidade da mão de obra, que seria nós humanos. É importante que o setor terciário cresça,
para criar oportunidades de novos empregos. Sim, as máquinas são boas, elas nos ajudam, mas elas estão tirando o lugar, né, da mão de obra, desempregando muitas pessoas. Bom, essa atividade aqui, número 2, era para estarmos juntos, né? Aí dentro, né, da sala de aula, né? Imagine que um colega teve uma doença contagiosa e não pôde vir à aula nesse bimestre. Preocupado, o professor conversou com a turma sobre a importância de colaborar com a aprendizagem. Um colega ausente, que juntos pensaram em uma solução. Os alunos presentes iriam elaborar em casa um resumo do bimestre para estar enviando para esse colega. Essas foram as orientações, escrever apenas palavras, né? E gravuras, palavras recortadas, mas aqui foi o que eu falei com vocês em nossa aula. Nós estamos hoje vivendo um momento atípico de uma doença que está nos permitindo estarmos em casa, estando em casa, e está assistindo a nossas aulas através da internet, pelo computador. É o caso desse coleguinha aqui, que está enfermo e ele não pode estar dentro da sala de aula, né? Porque é uma doença contagiosa, tá? Então, o que está acontecendo? A internet está nos proporcionando, está transmitindo a nossa aula, né? Vamos estar passando aí para a próxima página, na 202. Leia este poema e responda as questões. Leite, pão e mel. O leite, o pão, o homem tira da vaca e com ele faz manteiga e nata. O pão é o milagre do trigo, que a terra dá de presente. É só plantar a semente. Bom, de Murray, né, Rosiana, né? Quais são os alimentos? Quais os alimentos são mencionados nesse poema? Leite, pão, mel, manteiga, nata e trigo, tá? De acordo com o poema, o leite ela é matéria-prima para quais os alimentos, tá? A manteiga e a nata. Você consome os alimentos mencionados nesse poema? Aí a resposta é pessoal, né? Tem gente que não gosta de leite, não gosta de pão, nem de mel. Então, cada um vai estar respondendo aí. Que outros produtos utilizam o leite como matéria-prima? Olha, no doce de leite, creme de leite, leite em pó, tantos aí, etc. A extração do leite da vaca e o plantio do trigo são atividades de qual setor da economia? Primário. Porque se não estivesse o leite à vaca, não poderíamos estar fazendo pão. Se não tivesse lá a plantação do trigo, não poderíamos estar fazendo pão, né? Então, vamos lá. Povos indígenas praticam diversas formas de extrativismo, que garante os recursos necessários à sua sobrevivência. Qual tipo de extrativismo é mais comum entre os povos indígenas brasileiros? E por que essa prática geralmente não é um problema para o meio ambiente? Bom, os indígenas brasileiros tradicionalmente coletam na natureza a madeira, frutos, sementes e raízes e pescam, caçam peixes e animais. Essa forma de extrativismo é sustentável porque a quantidade de recursos coletados é pequena, não danifica a natureza, né? Fato que possibilita a natureza um processo de regeneração. Ela pode estar, novamente, fornecendo a eles, né, esses produtos, tá? E na 203? Existe, né, na terceira questão, existem diferentes tipos de indústrias e há diversas formas de caracterizá-las. Leia este fragmento de texto e responda as questões. Indústrias de bens intermediários, ou indústrias de base, ou ainda indústrias pesadas, aço, cimento e demais produtos necessários
as outras indústrias. Indústrias de bens de consumo, eletrodomésticos, roupas, e as indústrias de bens de produção, motores, máquinas e outros produtos destinados a empresas. Bom, quais são os nomes dos 3 tipos de indústrias citados no texto? Intermediários, bens de consumo e bens de produção. Que critério foi utilizado para estar classificando cada tipo deles, né? O destino de suas produções, as finalidades daquilo de cada indústria está produzindo, né? E aqui está perguntando para você estar pesquisando exemplo, né, dessas produções aí. Então, eu coloquei indústrias de bens intermediários são petróleo, alumínio, cobre, e de bens de consumo, automóveis, alimentos, de produção, peça, placas de computadores e etc. E nessa quarta questão aqui, observe atentamente as atividades econômicas realizadas ao longo do trajeto de sua casa até a escola. Identifique 5 delas, descreva-as, classifique-as de acordo com o setor da economia de que fazem parte. Essa questão aqui, Didi, não vai estar exigindo de vocês, até porque nós não estamos podendo sair de casa. Mas se por acaso vocês lembrarem de alguma coisa, vocês podem estar colocando aí, tá bom? Então, até a nossa próxima aula para podermos estarmos discutindo, finalizando esse conteúdo aí, tá? Um beijão para vocês.